Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona o plugin HDR FX Pro 2 para você dar esse caráter de HDR às suas imagens. Vamos lá? Beleza? Esse é mais um tutorial sobre os plugins da Nik Collection. Plugins que já foram da Google, já foram gratuitos e hoje pertencem a DX0. São plugins pagos. O link para você conferir o produto está na descrição do vídeo. Bom, o HDR FX Pro 2 auxilia a pessoa que está tentando produzir esse efeito de HDR, High Dynamic Range, ou ampla faixa de dinâmica, né? Eu já tenho um vídeo mostrando como trabalhar com HDR, tanto no Photoshop quanto no Lightroom, tá aparecendo no izinho acima à direita o link. E basicamente trabalhar com HDR é quando a gente tenta combinar mais de uma foto com exposições diferentes para a gente ter o máximo de amplitude dessa exposição. A gente conseguir uma imagem que capte as partes mais claras com detalhes e também as partes mais escuras com detalhes. E aí o pessoal pode combinar 2, 3, 7, 9 fotos. Eu no caso aqui combinei 3 imagens, tá? Vamos dar uma olhada nessas imagens. Estou com essa primeira imagem aqui, que a gente pode chamar de exposição média. A gente consegue ver mais ou menos o que está dentro aqui da construção e também o que está fora. A próxima imagem, ela está com baixa exposição, justamente para a gente conseguir ver os detalhes do que está lá fora. O céu não está estourado nesse caso aqui e a gente não vê praticamente nada da parte de dentro. E a última imagem, ela está com muita exposição para a gente ter acesso aos detalhes da parte de dentro e a gente não consegue ver nada da parte de fora. Então eu vou justamente combinar essas 3 imagens para produzir o efeito HDR e agora eu vou justamente nesse plugin de hoje, o HDR FX Pro 2. Vou do Lightroom para o software e no final eu mostro também como é que você faz para ir do Photoshop para lá. São esquemas um pouquinho diferentes, mas acaba sendo a mesma coisa no final. Bom, eu vou selecionar as 3 imagens, vou clicar com direito em qualquer uma delas, exportar, HDR FX Pro 2. Bom, aí ele abre essa subtela aqui, uma primeira tela antes do plugin em si, onde a gente tem a oportunidade aqui de fazer algumas correções. Aqui em cima ele mostra as 3 imagens, o que ele considerou que foi a imagem com baixa exposição, a imagem com exposição normal e a imagem com muita exposição. Deixa eu maximizar aqui para a gente ter mais detalhes da imagem. Bom, aqui a gente tem o alinhamento. Tá? Se você fotografou com um tripé, você não precisa nem se preocupar com essa função, mas se não, seria legal você clicar em alinhamento para ele justamente tentar deixar a imagem igualzinha, ok? Redução de fantasmas, isso pode ocorrer quando na foto tem coisas que podem se movimentar durante a captação das 3 imagens, como folhas, nuvens, água. Nesse caso aqui as folhas estão bem distantes, mesmo assim, eu vou dar até um zoom aqui, ó, para a gente acompanhar, você pode testar se quer com a redução de fantasmas, nesse caso sem redução, quer com redução, e a intensidade, ele começou aqui com 80%, mas você pode clicar em qualquer intensidade e ver se a imagem melhora ou piora. É simplesmente visual, tá bom? No meu caso, eu não vou usar a redução de fantasma. Agora você tem a opção de mexer na aberração cromática, que são artefatos que aparecem como faixas de cor ao redor de objetos da imagem. Ele aqui mesmo explica. Então, você pode reduzir a aberração cromática do vermelho ou do ciano, ou do azul e do amarelo. E você simplesmente testa. E a qualquer momento você pode aqui, ó, arrastar esse slide um pouquinho para a direita para deixar a imagem mais exposta, para justamente você poder conferir esses detalhes, redução de fantasma e aberração cromática. Mas isso não vai afetar a imagem que você está trabalhando, é só para visualização. Uma vez que você está satisfeito com esses ajustes, vou clicar aqui na lupa de novo para isso sumir, você aperta em criar HDR. Muito bem, ele já dá uma HDRizada no efeito, né? Mas vamos dar uma olhada em ajuste por ajuste, tá? A gente começa aqui no menu da esquerda, a gente tem as pré-definições, os presets. Ele começa com todos, mas você pode filtrar por estilo, arquitetura, artístico, tá? Eu aconselho você deixar em todos e pelo menos no seu primeiro contato com o software, você ir passando. Padrão, por exemplo, é nada aplicado. E aí você vai clicando, ó, balanceado. Ó, como ele já trouxe os detalhes do céu, deixando esse tom meio de HDR mesmo. Profundo. E por aí vai. Você vai testando, tá bom? Vou deixar aqui em padrão.
Nas personalizadas, são justamente os presets que você gostou e salvou. Daqui a pouco a gente vai salvar um para a gente ver como é que é. Importados é quando você importa algum preset de uma outra pessoa ou de você mesmo. Um preset que está em algum outro computador ou, enfim, qualquer situação onde você queira importar ou, no caso, exportar. Se você clicar aqui, se você tem presets e você quer exportar, você clica aqui. Nesse caso aqui, o histórico de tudo que você já fez. Nesse caso eu não fiz praticamente nada, eu só testei 3 presets. E nas configurações, basicamente as configurações padrão, você pode mexer. Só que essas duas primeiras são interessantes. O idioma, você pode colocar o idioma que você quiser. O modo de visualização padrão, ou seja, quando ele abre, o que é que você quer que ele faça? Eu gosto desse aqui, usar últimas configurações. Ele se lembra da última coisa que eu fiz. Assim como a cor padrão do plano de fundo e o estado do zoom, se você quer que ele comece com mais um ou menos um. E eu gosto de mostrar essa segunda aba também, que você pode deixar padrão as configurações de alinhamento, ou seja, sempre alinhar, não alinhar, ou usar a última coisa que você utilizou. Mesma coisa com redução de fantasmas, intensidade de redução de fantasma, aberração cromática, tudo isso que a gente viu na tela anterior. Mas eu deixo nas configurações de fábrica. Ok, agora a gente tem aqui a aba do meio. Lembrando que a aba da esquerda e da direita a gente consegue ocultar, se quiser ver uma imagem maior, só clicando nesses ícones aqui, tá bom? O menu do meio a gente tem como ver a imagem na sua totalidade, que é o caso aqui. Tem como a gente dividir a tela para ver o antes e o depois. E aí a gente vai ter como arrastar para ver o efeito do antes e depois. Nesse caso, como está no normal, a gente não tem nenhum efeito comparativo. A gente pode também clicar nessa segunda visualização lado a lado para ter acesso ao antes e depois. E se a gente quiser, já tiver algum efeito, a gente pode clicar em comparar, que enquanto a gente estiver clicando, ele vai mostrar o antes e o depois. Aqui no zoom, a gente tem os níveis de zoom. Nesse caso eu cliquei em zoom 100%, eu posso também clicar em qualquer outra porcentagem. E Ctrl menos ou Ctrl mais, assim como no Photoshop, para ajustar o nível de zoom na tela. Essa luzinha aqui faz com que a gente mude o fundo para o fundo preto, branco ou cinza. E vamos para o que interessa, vamos para o menu da direita, onde a gente vai poder mexer nessa imagem. Começamos com o menu compressão de tom. A compressão de tom balanceia, tá, a extensão do brilho dessa imagem. Quando a gente usa valores positivos, ele processa justamente esse efeito HDR. Olha que com um clique colocando aqui em torno dos 40%, olha como a gente já tem os detalhes do céu e permanecemos com os detalhes do que estava no interior. Quando a gente dá valores negativos, ele justamente não utiliza o efeito HDR. Então, se você quer produzir o efeito HDR, é de bom tom que você use a compressão de tom para valores positivos, de forma que não fique muito fake. Vamos deixar aqui em torno dos 30%. A qualquer momento, você pode dar duplo clique no parâmetro e ele volta para o zero. Vamos ver o antes e o depois. Céu estourado, céu com detalhes. A intensidade do método, justamente da compressão de tom, mais valor, ele mostra mais detalhes, menos valor, ele mostra menos detalhes, menos artefatos. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Vamos olhar aqui para as árvores, tá? Vou deixar bem forte a intensidade do método. Olha como a gente já tem efeitos de halo aqui, ó. Artefatos bem feios. Mas se a gente usa um método baixinho, a gente tem uma coisa mais difusa, tá? Eu vou deixar aqui nos 50%. Aqui tem uma setinha para a gente ter acesso a mais coisas. Bom, aqui a coisa muda muito, dependendo do que você utilizar. Não é um slide que você consegue selecionar ajustes mais finos. Tem 4 buraquinhos aqui para você selecionar a profundidade, 5 para detalhe e 6 para o drama. E é basicamente testar. Olha aí, eu vou passear entre os diferentes tipos de profundidade. Profundidade sem nada, desativado. Sutil. Normal. E intenso. Nesse caso eu gostei do normal. O detalhe. Suave. Olha para as árvores aqui, que legal. Realista. Acentuado. Detalhado. Na minha opinião já está uma pintura meio feia. E grunge. Enfim, é bom você saber que existem esses efeitos. Eu vou ficar com acentuado. E drama. Plano, natural, profundo, vem uma mudança radical agora, ó.
desbotada, nitidez e granulado. Eu vou para o natural. Beleza, vamos agora para a tonalidade. Vou fechar aqui a compressão de tom. E agora a gente tem alguns ajustes conhecidos, né? Exposição, a gente pode deixar a imagem mais exposta, menos exposta. Clicar 2 vezes para ir para o 0. A gente consegue ter mais detalhes nas sombras, se a gente aumentar o valor das sombras, ou menos detalhes nas sombras. Nas altas luzes, a gente consegue deixar as altas luzes mais estouradas, ou menos estouradas, que também está bem artificial. Vou preferir o valor padrão. Contraste, deixar claras as partes mais claras e escuras as partes mais escuras. Quando a gente aumenta o contraste, a gente tem esse efeito. Quando a gente diminui o contraste, a gente se aproxima do cinza, uma imagem mais chapada. Pretos e brancos é igual ao Lightroom. Quando a gente aumenta o preto, a gente deixa o que é escuro próximo do preto absoluto menos preto. Ou quando a gente diminui, a gente aproxima do preto absoluto as partes mais escuras. E com branco justamente o contrário. Aumentando os brancos, a gente aproxima as partes claras da imagem ao branco absoluto, ou diminuindo, a gente diminui as partes mais claras da imagem. Então, deixar no meio também. E a estrutura é mais ou menos como a claridade do Lightroom. Quando você aumenta, ele deixa a foto com mais detalhes, e quando você diminui, ele deixa a foto mais suave. Eu vou deixar aqui a estrutura em 10%. Ok, vamos para o menu Cor. Tem poucos ajustes e conhecidos. Saturação, a gente satura todas as cores, então fica tudo muito saturadozinho. A temperatura, com valores positivos, a gente deixa a imagem mais puxada para o amarelo, valores negativos mais puxada para o azul. E a matiz, se a gente aumenta, a gente dá um tom de magenta para a imagem, ou verde, se a gente for para valores negativos. Claro que eu estou exagerando, né? Você pode ter o bom senso de ir testando dependendo da sua imagem. Nos ajustes seletivos, é uma característica dos plugins da Nik Collection, isso é meio que padrão para todos os plugins da Nik. Você consegue fazer ajustes em partes específicas da imagem. Você clica em pontos de controle, vamos supor que eu queira ajustar, por exemplo, essa parte aqui do céu. Então eu clico, certo? E aí aqui tem algumas abinhas que eu posso clicar na setinha preta quase escondida para ter acesso a mais ajustes. Aqui ó, eu aumento ou diminuo o range de atuação dele, vamos deixar mais ou menos por aqui. E eu consigo, por exemplo, na exposição, deixar mais claro ou mais escuro. Note que ele percebe a luminância do que ele está atuando. Ele não está deixando, por exemplo, as portas, né, da janela mais claro ou mais escuro. Ele tem uma certa inteligência para isso. Então eu consigo, por exemplo, deixar esse céu mais azul, saturando ele. Só o céu que vai ficar azul, ó. O verde nem participa. Enfim, fazer os ajustes que eu já mostrei de forma localizada. Consigo a qualquer momento clicar aqui para a gente duplicar esse ponto de controle. E agora são 2 e eu posso levar ele para a próxima janela aqui também. Ó. Nota como ele atua, ele percebe onde a gente está. Eu posso fazer um terceiro ponto aqui para deixar aqui. Clicar no Alt e arrastar também é o mesmo efeito de copiar, tá bom? E aqui eu posso ver ou não ver os efeitos de cada ponto de controle. Aqui, ó, clicando nesse interruptor, sem e com os efeitos, sem e com cada efeito individual. Eu consigo, se quiser, ver o que cada ponto de controle está selecionando. Nota que ele está selecionando só as partes mais claras. Se eu clicar em mais de um ponto de controle, eu posso agrupar eles. Então agora os 3 estão agrupados num só, tá? Ou clicar aqui para desagrupar. Quando eles estão agrupados, mexer em um muda o ajuste de todos. E claro, eu posso selecionar os pontos de controle e clicar na lixeirinha para a gente apagar. Quero apagar sim. Muito bem, agora vamos para os acabamentos. Nos acabamentos, a gente tem a opção de vinheta. Então, olhando para as bordas da tela, ó, a gente tem algumas formas de produzir essa vinhetinha aqui. Densidade neutra graduada é similar ao filtro graduado do Lightroom. A gente consegue uma vinheta ou efeito parcial em alguma extremidade da imagem. Então, na tonalidade superior, só a parte superior está participando, ó, a metade inferior. Escurecer um pouquinho para mostrar. A tonalidade inferior também. A quantidade de mesclagem, a porcentagem do efeito que eu quero que participe. O deslocamento vertical, ou seja, deixa eu exagerar aqui para mostrar. O deslocamento vertical
a gente consegue abaixar ou aumentar o efeito que está rolando. E a rotação, se a gente quer realmente que fique de cima para baixo ou a gente quer rotacionar o efeito. Bom, e aqui a gente tem níveis e curvas. Extremamente similar ao Lightroom e Photoshop. Eu já tenho vídeos dedicados ao funcionamento das curvas. Está aparecendo o izinho acima à direita. Você pode clicar para saber com mais profundidade. Mas basicamente a gente tem dois pontos aqui. O ponto das partes mais escuras da imagem, que a gente consegue alterar de forma positiva ou negativa. O ponto das partes mais claras da imagem. E a gente consegue traçando, ó, criando pontos para deixar a imagem com mais contraste, com menos contraste. Aqui a gente consegue ajustes mais finos nos tons médios, isso com a luminosidade da imagem, o que é claro que é escuro, e também com o vermelho, verde e azul. Então, por exemplo, se eu quero deixar as partes mais escuras dessa imagem com a tonalização de azul, tá aqui a curva de azul, vou fazer alguns pontos aqui, e na parte escura do azul eu vou aumentar. Então note, ó, como as partes mais escuras está com um azuladozinho. E nas partes mais claras eu quero o oposto do azul, o amarelo, então vou abaixar aqui, ó. E agora a gente tem uma espécie de tonalização dividida aí para dar um efeito bacana na sua imagem. Você pode também clicar nos presets. Ele tem um preset neutro, mas ó, conforme você vai clicando, ele vai mostrando efeitos interessantes também para você. Ok? Vou deixar aqui no neutro. E agora a gente vai para lupa e histograma. Ok? Aqui na lupa ele mostra onde está o cursor, né? Em detalhes, né? O que está aparecendo. Okay. Se eu clicar aqui, ó, em trava a posição da lupa e clicar em algum ponto, ele fica justamente com essa exposição travada e eu posso mexer o mouse tranquilamente, vou destravar. Aqui ele tem como mostrar as partes pretas que estão estouradas e como mostrar as partes brancas que estão estouradas. Nesse caso, ó, ele mostrou em verde o que é estourado de branco. E o que há em vermelhinho, ó, essa parte aqui do piso, estourado de preto. Aí você se preocupa com isso ou não. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. E no histograma é similar a qualquer outro histograma. Também já tem um vídeo mostrando como funciona, está aparecendo no izinho acima à direita. Mas basicamente a parte da esquerda são as partes mais escuras da imagem, as partes da direita, as partes mais claras e a representatividade do cinza, né? Da luminância e de algumas cores como azul, vermelho, verde, amarelo, mostrando a representatividade dela. Por exemplo, ele está mostrando que nas partes escuras ou médio escuras tem bastante do azul. Bom, agora eu disse que ia salvar um preset, né? Eu vou aqui em personalizados, vou clicar. Vou chamar isso aqui de HDR TF, tratando foto. Vou salvar essa imagem. E no nosso Lightroom, agora a gente já está com uma foto depois de processada pelo HDR FX Pro 2. Ok, quero mostrar mais algumas coisinhas rápidas para vocês. Você consegue dar um caráter de HDR a apenas uma imagem também. Claro que tem alguns efeitos colaterais, mas eu vou pegar, por exemplo, ó, apenas essa imagem aqui, a da exposição relativamente correta, tá? Vou exportar ela aqui para o mesmo plugin. Ele já pula aquela tela anterior, porque não tem como combinar imagens para justamente reduzir o efeito fantasma. Então ele já está na tela e olha como ele já fez um processamento aí bacana de HDR. A diferença é que realmente se você for, por exemplo, numa compressão de tom e você aumentar a compressão de tom, você não vai ter os detalhes do céu. Nota como ele trazia os detalhes do céu na foto anterior. Ele vai tentar HDRizar a imagem, mas vai ficar cada vez pior, porque ele não tem imagem para recorrer em relação aos detalhes do céu. Então é um paliativo que você pode jogar e simplesmente ver se funciona, mas é melhor quando você tem mais imagens. E por último eu vou mostrar o procedimento no Photoshop, que é um pouquinho diferente. Então vou abrir aqui meu Photoshop, vou aqui em Arquivo, Automatizar, Merge to HDR FX Pro 2. Vamos abrir os arquivos, então vou atrás deles. Aqui estão. Aconselho você clicar em Create Smart Object para você criar um objeto inteligente e você poder clicar e alterar o efeito quando você quiser. E vamos para o menu que a gente vai mesclar as imagens. E é aquele mesmo menu que eu mostrei no começo do vídeo. Posso criar aqui o nosso HDR e você está na mesma situação das três imagens que vieram do Lightroom, só que agora do Photoshop. E eu tenho aqui o preset HDR tratando foto, que eu justamente criei, e olha como ele já aplicou
Eu posso ir aqui para a tela dividida para você ver a diferença. E aí, quando eu estou satisfeito, eu aperto em OK. E está aqui como uma camada do meu Photoshop e um objeto inteligente para eu ativar ou desativar. Beleza, gente? Então esse foi um panorama de como utilizar o plugin HDR FX Pro 2 da Nik Collection. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!